Let hope arise and make the darkness hide. My faith is dead, I need a resurrection somehow. No, I'm lost in your freedom. And this world I'll overcome. My God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. He's roaring like a lion. He's roaring. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. My God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. He's roaring. He's roaring like a lion. He's roaring. He's roaring. He's roaring like a lion. Such a new world, the lost will be found. The freedom we live is one we cry out. Carry the cross, you died and rose again. My God, I'll only ever give my all. You sent son, heaven to earth. Live us all, it's eternally good. I still for truth. No, I'm gonna here, my God, I'll only ever give my all. And Jesus, wherever for your name, will never be shamed. I praise you, know we are. Boa noite, pessoal. Vamos começar então o nosso culto com oração. Que o Senhor possa estar abençoando, né, esse momento maravilhoso em estarmos aqui. Então, eu vou orar e depois vou passar a palavra para Elaine. Querido Pai que estás nos céus, obrigado porque nós podemos estar aqui junto com o povo, Deus. Realmente, apesar de tantos problemas que nós temos, apesar de termos, Senhor Deus, doenças ocorrendo, mas obrigado porque o Senhor está guardando cada um de nós. Ó, Senhor Deus, nesse momento quero louvar, exaltar o teu nome, porque o Senhor é bom, gracioso, Deus bondoso. Abençoe esse culto que está começando agora, que a tua presença possa ser manifesto, mesmo, Senhor Deus, online. E oramos por tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então, vou passar a palavra para Elaine. Boa noite, irmãos. Mais um culto online.
Que Deus possa estar conosco, nos abençoar, estar sentindo o agir de Deus em nossas vidas. Peço para que quando vocês entrarem, deem um oi aqui no chat, para que possamos saber quem está nos acompanhando, né? Boa noite, Thaís. Tudo bom? Seja bem-vinda, Thaís, Márcia. Brincando de ser pianista, sempre conosco, né? A Keila. Muito obrigada, pessoal, por estar aqui conosco, nos assistindo, deixando que a palavra de Deus entre em cada lar nesse momento. Sabemos que temos vivido tantas coisas, sentido tantas sensações, né, diferentes, mas temos que ter a certeza de que Deus está conosco, Ele está do nosso lado e sempre nos ajudando. No livro de Hebreus, capítulo 13, temos orientações para agradecer a Deus. Afinal, Ele é o nosso Pai. E como agradar ao nosso Pai, não é mesmo? Esse não é um Pai terreno, Pai que a gente consegue agradar comprando presentes, trazendo-lhe coisas. Como agradar, então, a esse Pai que nos protege, nos ama, nos deu a vida, não é mesmo? Então, nos versículos 15 e 16, nós vemos assim: por isso, por meio de Jesus Cristo, ofereçamos sempre louvor a Deus. Este louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele. Não deixe de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. Então, nesse momento, nós vamos louvar ao nosso Senhor Jesus Cristo, através do sacrifício que Ele ama, que Ele espera de todos nós, né? E esse primeiro louvor, é bom estarmos aqui. Como é bom, não é mesmo? Nos reunirmos para louvar o nosso Pai, ter um tempo de dedicação a Ele. Então, que nós possamos ouvir a voz e cantar também, gente. Vamos lá? Bom estás aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus que nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Bom estás aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar
e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Então, irmãos, hoje eu queria compartilhar com vocês de uma bênção muito grande que aconteceu. Fui convidada a participar de uma maratona contra a ansiedade, né? E como uma boa pessoa muito ansiosa que sou, participei pela manhã e agora à tarde, e a Lili Yoshimoto compartilhou um versículo que me trouxe a calma, me trouxe a tranquilidade que eu estava precisando. E eu tenho certeza que muitos também estão passando pela mesma ansiedade, pelas mesmas emoções. Então eu queria compartilhar um pouquinho com vocês a respeito do que aconteceu hoje, né? Este ano nós tínhamos muitos planos mesmo. E Deus é que dá a palavra final. Embora eu já saiba disso, mas as coisas estão sendo trabalhadas aos poucos no meu coração, né? Porque nós queremos ter aquela falsa sensação de poder, de estar à frente de tudo, comandando as coisas, né? E essa dificuldade que a gente tem de entregar o coração, o presente, o futuro e as pessoas que nós amamos para o Senhor, significa o nosso orgulho. Nós não devemos ter orgulho no nosso coração, né? E quando nós ouvimos sempre, deixa tudo aos pés do altar, e a gente não consegue fazer isso diz respeito ao orgulho que nós temos. Que nós precisamos entender a nossa pequenez diante ao nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, né? O nosso Pai Criador. E quando a gente começa a entender isso, esse orgulho, ele vai embora. Eu consigo deixar os pés do altar. E o versículo que ela trouxe hoje foi Salmos 40, o versículo 14, que fala assim: eu sou pobre e necessitado, mas tu, Senhor, cuidas de mim. Tu és a minha ajuda e o meu libertador. Não te demores em me socorrer, ó meu Deus. Então, quando a gente reconhece a nossa pequenez diante do Senhor, e que necessitamos dele dia após dia, necessitamos da sua presença, passamos a temer a Deus, isso nos traz alento e segurança. E é o que nós queremos, o alento e a segurança do Senhor. Nós não queremos a segurança do homem, não é isso que nós procuramos a do Senhor. Então, quero muito que, da mesma forma que esse versículo falou muito comigo hoje, que ele possa também estar trazendo a tranquilidade para cada um de vocês. Precisamos, sim, deixar o nosso orgulho de lado, entregar tudo aos pés do Pai, porque é Ele quem vai resolver nossas aflições, nossos medos, nossas inseguranças. E eu gostaria de fazer uma oração. Convido a vocês a fecharem os olhos para orarmos ao nosso Pai. Senhor, meu Deus, obrigado, Pai, por esse momento, obrigado por estarmos aqui, Senhor, diante dos irmãos, dentro de cada casa, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos trouxe a tecnologia para que esse momento fosse possível, Deus. Queremos, ó Pai, deixar todas as nossas aflições aos pés da cruz, Senhor. Queremos largar tudo aquilo que nos incomoda, que nos entristece, Senhor,
e que muitas vezes, ó Pai, insistimos em carregar. Insistimos, Senhor, porque pensamos que somos fortes e podemos fazer as coisas por nossas próprias forças, Deus. Mas sabemos que não é assim que acontece, Senhor. E que diante, Pai, do Senhor queremos reconhecer a nossa pequenez, queremos reconhecer, Pai, que não somos nada, Senhor, e precisamos de Ti todo o tempo, Pai. Precisamos, Senhor, louvar a Ti, engrandecer o Teu nome, Senhor, e confiar no Senhor, na Tua bondade, na Tua misericórdia, nas Tuas maravilhas, Senhor. O Senhor que tem nos abençoado dia após dia com nossa vida, abençoado com a nossa saúde, com as bênçãos, Pai, que são inúmeras e incontáveis, Senhor. E também, Deus, por que não falarmos também dos momentos de aflição, das atribulações, Pai, porque sabemos que através das atribulações, Senhor, é que o Senhor vem nos trabalhando, vem nos lapidando e nos fortalecendo, ó Deus. Obrigado, Senhor, por toda a Tua bondade, obrigado por esse momento, que o Senhor possa estar nos abençoando e abençoando esse culto, Pai. Abençoe os irmãos que estão assistindo, Pai, que eles possam ser tocados por Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo. Eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. E esse próximo louvor chama-se Quão Grande é o Meu Deus, né? E ele tem bem a ver com esses Salmos 40, o Salmo 40 e versículo 14, né? Que como é grande o meu Deus, a grandeza do nosso Senhor, né? Ele é maior que todas as coisas e Ele pode tudo nas nossas vidas. Então agora nós vamos ouvir esse louvor com gratidão no coração. Vamos lá? Cubierto está de luz, venció la oscuridad y temblará su voz, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios y todos lo verán, cuán grande es Dios. Por gerações Ele o tempo está em Tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o Teu, Tu és digno do louvor,
de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus, poderoso Rei, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Juntos, então, agora passamos para o momento de meditação, esse momento onde, como conexão Nikkei, podemos juntos debruçarmos sobre a palavra do Senhor, continuar a meditar sobre essa série de meditações que estamos estudando, que fala sobre oração, e em específico uma das aplicações dentro de um contexto que aconteceu, então, entre Jesus e os seus discípulos. Nós queremos, então, refletir também sobre essa questão da oração. Então, dando já início a tudo o que nós precisamos estar pensando, refletindo, nós precisamos ter foco. E ter foco, mesmo quando nós estamos magoados. Ter foco quando nós estamos chateados. E esse foco, ele precisa estar concentrado, ele precisa estar exatamente na pessoa de Jesus Cristo. De todas as coisas que podemos estar pensando, quando precisamos alinhar as coisas da nossa vida, perdemos por alguns instantes, talvez, o rumo, nós precisamos seguir a Jesus. Mas tem algumas coisas que, dentro desse contexto, precisamos entender que tem algumas coisas que você vai entender na vida que não são da sua conta. Você tem que entender que algumas dinâmicas espirituais, elas são mais profundas do que parece. Por exemplo, por que você se preocupa tanto, às vezes você se pega, se preocupando tanto com a vida dos outros? Ou, espiritualmente falando, qual que é o fundamento, qual que é o princípio, o que está acontecendo com o seu coração, qual que é a sua reação após uma decepção que você passa na sua vida? Qual que é a sua reação após você ficar magoado, após você ficar chateado? Talvez, como reação, você acha, ou você pode encontrar pessoas que agem dessa forma. Você acha que, como você ficou magoado, os outros talvez tenham que também apresentar que não estão bem? Será que isso acontece? As pessoas precisam, como você não está bem, como você está triste, você está chateado, você parece que tem um desejo de ver um pouco também do sofrimento das pessoas. Será que isso acontece? Será que quando você não está muito bem, será que quando você não está muito legal, o seu consolo, na verdade, é ver os outros tristes também? Será que você faz parte de um grupo que se compara, né, com os outros em relação a reconhecimento, premiação? Um grupo de pessoas que ficam se comparando em relação às outras pessoas na questão do salário? Por que você se preocupa em saber com o quanto o outro está sofrendo? Por esse efeito desse contexto que nós estamos de pandemia, de confinamento, vemos muitos vivenciando crises, e duras crises, por observar, por olhar em volta, olhar para si e reconhecer um desgaste, um momento de prejuízo, e assim a pessoa fica muito triste. Assim as pessoas têm ficado arrasadas, e assim muitos estão ficando magoados. Muitos já estão simplesmente a meio a destroços, simplesmente a um momento de muita tristeza e muita dor. Nós vemos, então, um aumento, por exemplo, significativo de divórcios. Nós vemos famílias, né, passando por muitas crises, famílias passando por situações difíceis no seu dia a dia. Do mesmo jeito que também vemos pessoas em negócios
indo à falência por causa de todo esse contexto de redução de jornada de trabalho, o mercado financeiro ele vai se esfriando, então vemos o pedido de falência das empresas, pequenas empresas, aumentando. E tudo isso acaba sendo muito triste. Um efeito pandemia, onde a gente percebe o fracasso dos outros e a gente acaba também até percebendo um fracasso na nossa vida pessoal, ou de que talvez a gente poderia ter feito coisas diferentes, poderíamos ter nos preparado de uma forma mais adequada, mas, infelizmente, o momento que nós nos encontramos é um momento de muita mágoa, um momento de muita tristeza, é um momento de muita dor. E é um momento onde, como um efeito do isolamento, no aspecto de aprendizado, olhar tudo isso que está acontecendo de errado, mas, na verdade, não tem levado muitas pessoas a um aprendizado correto e profundo. Por isso que é necessário nós termos foco. Quando nós estivermos magoados, você precisa seguir a Jesus. Quando nós estivermos foco, magoado, seguindo a Jesus, a gente precisa perceber que algumas coisas não pertencem à nossa postura. Tenha foco. Quando magoado, siga Jesus. Tem algumas coisas que não são da sua conta. Tem algumas coisas que não pertencem à sua alçada. Por que você se preocupa e se preocupa tanto com a vida dos outros? Qual que é a sua reação real e sincera quando então você fica magoado e chateado? Como o texto, nós queremos então estar refletindo no Evangelho de João, capítulo 21, e a gente vai estar pensando por alguns instantes em cima do versículo 17 ao versículo 22. E dentro desse contexto, nós vamos ver aqui um pouco antes, até do versículo 17, Jesus Cristo ressurreto e alguns dos encontros com seus discípulos. E vemos também um contexto em que, por exemplo, eles chegam de uma fracassada pescaria, e Jesus os orienta sobre onde jogar as redes e os recebe na praia, então, com comida. E nesse contexto, Jesus ele pergunta para Pedro aquelas 3 perguntas que são muito conhecidas, né? Ele acaba perguntando, ele acaba questionando algumas coisas, então, a partir do versículo 17, este compartilhar. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, porque, lembra, dentro desse diálogo, é a terceira vez que Jesus, então, pergunta para Pedro se ele amava. E o texto diz, Pedro ficou magoado. Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Então, mediante um posicionamento e que Jesus, então, pergunta, questiona Pedro, ele fica magoado, e após essa mágoa, após tudo o que aconteceu, não importa, Jesus, ele firmemente olha então para Pedro e diz, você deve cuidar das minhas ovelhas. Pedro, assim como antes, parece que Jesus ele fala, eu te conheço. Pedro, eu sei das suas limitações em me amar e da sua verdadeira disposição em morrer por mim. Eu te escolhi, Pedro, com essas limitações que não são surpresa para mim, eu te conhecia e eu te escolhi mesmo com essas suas dificuldades e tenho dado a você a orientação de cuidar das minhas ovelhas. Olhando para Pedro, parece que a gente pode enxergar um grupo de pessoas, pessoas que não conseguem olhar para o próprio coração, reconhecer o próprio coração, e muitas vezes fazem promessas que não são capazes de cumprir. Pessoas que
vão muito se confundindo na emoção do momento e, na verdade, não olha o seu próprio coração, não consegue enxergar o seu histórico pessoal, que, na verdade, é construído, está sendo, infelizmente, construído humanamente dentro de um histórico de fracasso de caráter, um posicionamento correto. Mas se confundem na emoção, se confundem no momento do calor e falam coisas que, na verdade, a vida, o próprio comportamento nunca sustentou, porque, na verdade, foram atitudes, comportamento, uma vida levada humanamente. E muitas pregações e estudos nos mostram a forma de Jesus em tratar o coração de Pedro, pois momentos atrás, no relato bíblico, ele mesmo Pedro disse que queria, que estava disposto a morrer por Jesus. Mas, na verdade, ele estava errado, que morreria por Jesus. Que Jesus mesmo, nós vemos, então, biblicamente, Jesus afirma, informa a Pedro que antes que o galo cantasse, ele haveria de negar. Pedro nega Jesus e o abandona durante a sua crucificação. Pedro nega a Jesus e o abandona no momento mais difícil que Jesus tinha que enfrentar. Temos o destaque, então, e a ênfase, em todo esse contexto, na limitação humana em confiar, nós vemos em Pedro isso, a limitação humana em poder amar, parece que fica em destaque a dificuldade humana em permanecer fiel a alguém, mas Jesus, como sendo a vítima, no caso desse fracasso de Pedro, Jesus mostra para ele que ele teria uma oportunidade, sim, de morrer por aquilo que ele acreditava, por aquilo que ele anteriormente tinha verbalizado e que, na verdade, não seria muito agradável para ele. Então, nós vemos no texto em continuidade. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, está falando para Pedro, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. 19. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte, com a qual Pedro iria glorificar a Deus, e então lhe disse, siga-me. Então, temos aqui essa afirmação, esse texto que vem, então, nos revelar algo incrível. O texto diz que o levará para onde não deseja ir. O texto diz que Pedro, ele iria ser levado, e o texto é muito claro, iria ser levado para a morte, e o seguir Jesus o levaria para onde ele mesmo não queria. Em algum momento lá atrás, ele falou firmemente que morreria, mas tudo mostra na vida dele. Quando pergunta-se, então, a terceira vez, Senhor, tu sabes todas as coisas, ainda naquele momento, e esse contexto nos diz que Pedro, ele lá no fundo, não queria, mas ele seria levado para morrer por Jesus. E Jesus convida ele para seguir, convida ele para cuidar das ovelhas, mesmo ele tendo essa dificuldade em seu coração. E versículo 19, então, diz, Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. É muito interessante, mas quando João escreve, então, o seu evangelho, talvez Pedro já houvesse sido morto. E a história diz que ele foi morto por Nero, o imperador romano. E assim, quando João, então, registra as suas palavras, parece que ele conseguiu perceber, ele registra as palavras de Jesus sobre a morte de Pedro, percebendo que é bem provável, então, que João pôde olhar para trás,
pôde olhar para esse momento desse diálogo e ele interpretou o símbolo do levar aonde não queria, e ele seria levado, esse simbolismo que Jesus usou e estava falando, então, exatamente da morte. Quando nós estamos em um momento de crise, quando nós estamos num momento de dificuldade, magoado, porque a terceira pergunta de Jesus para Pedro deixa ele muito magoado, nós precisamos ter o foco em Jesus. E tem algumas coisas que você tem que entender que não são da sua conta. Então, vou ver já um destaque aqui no texto. E por que se você se preocupa tanto com a vida do outro, e qual que é a sua reação após você ficar chateado? Né? É dentro desse contexto que nós vamos ver. E por quê? Como que você reagiria? Seja sincero. Como você reagiria ao saber que você vai morrer? Como você reagiria ao saber que Deus iria conduzir você à morte e que a maneira como você morreria não seria nada agradável para você? Como você ficaria se soubesse que morreria sendo levado para onde você não quer ir? Como você ficaria em saber que no final da sua vida, quando tudo deveria ficar mais tranquilo e sossegado, você talvez desfrutando de uma aposentadoria, um momento que você já tem menos energia, já está pensando em reduzir o ritmo das coisas, você, na verdade, perderia tudo, sendo perseguido e morto. Como que você reagiria a tudo isso? E aí vem uma grande pergunta que muitos devem refletir. O que você tem buscado em prioridade? De forma prática, a sua prioridade é uma vida de obediência ou a sua prioridade é o seu planejamento previdenciário? O que você tem colocado como um ponto principal, um ponto primordial, então, na sua vida? Que tipo de morte você estaria disposto a passar para glorificar a Deus? Que tipo de privações aguentaria viver por uma vida de real e profunda obediência? O que você estaria disposto? Então, Jesus, ele olha para Pedro, fala para ele a terceira pergunta, deixa ele muito chateado, revela para ele que ele verdadeiramente iria morrer, mesmo lá no fundo do coração, não querendo, e João pôde escrever, talvez interpretando tudo isso, mas Jesus chega e fala: você ficou triste, está magoado, está chocado com tudo que vai acontecer na sua vida, então siga-me. Siga-me, Pedro. E então o texto continua, a partir do versículo 20, indo até o 22. Pedro voltou-se. Depois de tudo isso, então, Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem irá te trair? Então, quando Pedro ouviu, perguntou, e esse discípulo é o próprio João que está relatando, então, este evento. Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Vocês estão entendendo o contexto? Ele acaba de receber, então, ficar chateado, ficou magoado. Jesus diz para ele que deveria seguir. Ele recebe a informação de que ele iria morrer. E então Pedro olha para João e pergunta: Senhor, e quanto a ele? Versículo 22. Respondeu Jesus: Ele, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa, Pedro? Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Quanto a você, siga-me. Pedro, então, ouviu tudo isso e como deve ter ficado ali o semblante dele, a reação dele. O interessante é que quando nós estamos diante do Senhor, diante do seu poder, colocando questões, colocando perguntas, é bom a gente lembrar, por exemplo, que existe algumas regras da oração, regras que foi colocado por João Calvino, e eu quero relembrar, então, um pouco desses tópicos, que fala sobre quando nós estamos diante de algo
poderoso, como Deus, é necessário nós termos, então, um temor jubiloso. E sabemos que estamos na frente do Todo-Poderoso e enxergar e reconhecer que nós temos, então, uma insuficiência espiritual. Quando nós estamos, então, ali diante do Senhor, nós precisamos lembrar que precisamos ter uma confiança serena, mas também firme esperança. Imagina, você acabou de receber algo poderoso de Deus. Pedro recebeu diretamente do Senhor Jesus, ressurreto, venceu a morte, e ele então está recebendo esses direcionamentos espirituais, e ele então, será que ele lembrou dessas regras da oração? Ou até mesmo como Tozer, né, ele coloca que para orar com eficiência precisamos querer o que Deus quer. Isso. E somente isso é orar conforme a vontade de Deus. Orar com eficiência é o que nós precisamos, e precisamos querer o que Deus quer. Pedro, será que realmente ele estava dentro desse contexto? Ele olha para o lado, vê João que estava perto e pergunta sobre a morte dele. Tanta coisa, talvez, para ele refletir, pensar sobre si, ele está olhando para a vida do outro. Ele recebe aquilo, fica magoado, recebe uma orientação direta do seu Senhor, e qual que é a primeira reação? É de temor jubiloso, insuficiência espiritual, confiança serena? Não, Pedro, ele olha para a vida de João e fica sabendo o que vai acontecer com ele. E a gente fica se perguntando, será que ele, lembrando da sua atitude, porque Pedro abandonou a Jesus, Pedro nega a Jesus, será que ele, lembrando de tudo que aconteceu, ele se compara a João, que diretamente, na verdade, fez o oposto, estava com Jesus, estava aos pés da cruz e não abandonou a Jesus? Mas é colocado, então, algo que é espiritualmente poderoso. Simples e poderoso. Jesus fala, não é da sua conta, Pedro. Não é da sua conta. E é interessante que algumas coisas que parece que são reações meio que infantis, mas às vezes a gente fica querendo algumas coisas como uma criança que fica brigando, uma criança que está ali brigando por algum brinquedo, ela fica triste, fica chateada, ela, na sua sede, talvez, de olhar e interpretar as coisas que não aconteceram como ela gostaria, ela procura fazer justiça com as próprias mãos, e esse desejo de punição, porque ela se sentiu ali machucada por alguém. Será que Pedro se sentiu machucado, magoado, porque viu um bom comportamento de João? São tantas coisas que, às vezes, a gente fica confuso, mas é necessário uma percepção correta de tudo que está acontecendo, uma sensibilidade espiritual, porque nós sabemos que a justiça de Deus, ela é fortalecida pelo tempo, dando a todos o tempo necessário para o justo arrependimento. E nós queremos, então, olhar para a vida dos outros e se comparar. É como se a justiça de Deus não estivesse sendo eficaz, e nós queremos, então, fazer justiça com as próprias mãos, porque Deus não está cuidando de mim de forma correta. Deus não está me capacitando de forma plena. Deus não está me abençoando. Deus não está me olhando na minha necessidade. Então, eu tenho que ficar olhando para os outros, talvez num senso de justiça, na busca pela justiça, a qual nós estamos interpretando que Deus não está sendo pleno em nossas vidas. E por que você, então, não foca nas coisas da sua vida e no chamado que Deus tem para ela? Por que você não olha para as suas falhas e nas suas obrigações? Por que você se compara com os outros que estão ao seu lado? Foque exatamente na sua vida e no chamado que Deus tem para você. Quando você estiver magoado, lembre-se, não é hora de ficar olhando para os lados, ficar olhando para os outros, que se estão bem, se não estão magoados, se estão sendo reconhecidos. Não, olhe se é um puxão de orelha do Senhor, se é uma advertência de Deus, é algo maravilhoso, porque Ele disciplina quem Ele ama. E versículo 22, então, tem esse destaque, e precisamos ler novamente.
Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Pedro, se eu quiser que aconteça ou não aconteça alguma coisa na vida dele, é ele. Você é você. O que eu estou falando é para você. E eu tenho um chamado para você. Cuida das minhas ovelhas. Quanto a você, siga-me, Pedro. Siga-me. Deve estar claro e evidente para você as suas dores. Mas por que você se preocupa com o quanto o outro também parece que está sofrendo? Uma necessidade de comparação absurda. Isso é errado. A comparação e posterior revolta pode ser fruto do seu entendimento de derrota, sendo que você não gosta de ser visto pelos outros como alguém reprovado. Será que é isso que está acontecendo? Será que a sua comparação demonstra a sua sede de justiça, já que no passado você foi tão injustamente negligenciado, e então agora você precisa ter essa aprovação e não aguenta ser divertido por ninguém? Você se alimenta do reconhecimento pelo desempenho? Isso é muito errado. Você se alimentar pelo reconhecimento, pelo aplauso das pessoas, você precisa se alimentar da esperança do futuro galardão pela execução do seu chamado. Algo que é específico para a sua vida. A outra pessoa não vai conseguir executar nunca por você. Você ficar se alimentando pelos aplausos das pessoas, reconhecimento do hoje aqui, não. Isso não é de Deus. Você precisa estar se alimentando, esperar realmente da tão breve recompensa que você receberá das mãos do Senhor. Quando você estiver, então, chateado, magoado, siga a Jesus. Tenha foco na sua vida. Após ficar chateado, lembre-se, você precisa seguir a Jesus. Depois de chateado, lembre-se, você precisa continuar seguindo a Jesus. Esqueça todas as demais coisas. Continue olhando para Jesus. Não desenvolva uma identidade pela aceitação dos homens, mas desenvolva, lembre-se da sua verdadeira filiação diante de Deus. Aprenda a descansar que você é aceito por Deus e co-herdeiro em Cristo de riquezas imensas, riquezas espirituais. Tenha foco na sua missão, mediante o seu chamado. Não deixe que outros ditem para você o que você tem que fazer. Não deixe os outros direcionarem a sua vida, pessoas direcionarem a sua vida, mas saiba qual é o seu ministério, mediante aquilo que Deus tem colocado para você, e siga a Jesus. Cumpra o seu chamado. Quando magoado, não fique olhando para os lados, olhe para Jesus e cumpra a sua missão. Aprenda, lembre-se, aprenda a filtrar e perceber que algumas coisas não são da sua conta. Você não tem que se envolver. Você não tem que ficar pensando. Você não tem que se preocupar, quando, na verdade, você tem que focar nas coisas que estão na sua mão, estão ao seu alcance e precisam de um posicionamento e de uma postura firme da sua parte. Aprenda a ter uma posição saudável quando confrontado. Como Jesus confronta Pedro, tenha uma posição saudável e aprenda a direcionar as suas atitudes, principalmente após ser chateado. Aprenda a tomar uma postura correta após ficar magoado. Aprenda essa maturidade espiritual, esse princípio fundamental de continuar seguindo a Jesus, mesmo que ofendido. Após ficar magoado, lembre-se, siga a Jesus, obedeça a Cristo, esteja disposto a morrer pelo seu Senhor. Esteja atento a tudo aquilo que Ele fala ao seu coração. O chamado que Ele tem para a sua vida é específico e precisa ser vivido por você.
Não que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão. Mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor. Não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que eu cansei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Ele é a paz da minha estrada, Ele é a doce companhia do meu coração. O meu sorriso mais sincero, esperança cada novo amanhecer. Meu amor seguro, que minha boca esteja cheia da sua palavra, seja o tema incansável da minha canção, que minha vida só aponte esse nome, Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, nada é melhor. Nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu. Pode ser o rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, se tudo que eu vivi, todos os amores, eu prefiro o meu Jesus e seguir até. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Nada é melhor, não quero mais nada. Boa noite, graça e paz. Mais uma vez, noite
das bênçãos, nas palavras, nos louvores. Temos que agradecer por fazer parte, né, do corpo de Cristo e ser abençoado, né, pela palavra de Cristo. Bom, agora chegou o momento da oferta, né? Como o pastor Cássio muito bem colocou, com essa pandemia, muita gente está tendo dificuldades financeiras, né? E nós, como igreja, estamos aqui para ajudar, né? Nós ajudamos algumas famílias já, e por isso nós pedimos para quem puder, né? E que faça a sua oferta, mas alegre, né? Com seu coração leve, né? Eu sei que é um momento difícil também para nós, né? Porque realmente muita gente teve seu salário reduzido. Eu sou do comércio, fiquei a quarentena aí sem renda, muito pelo contrário, só saía, mas Deus sabe de todas essas coisas, né? Graças a Deus, eu tenho Ele como rocha, Ele como fortaleza, e Ele é o meu refúgio, né? Então eu tive esse privilégio de colocar todas as minhas angústias, todas as minhas tristezas aos pés da cruz. Vamos fazer uma oração pela oferta, então? Senhor Deus, obrigado por este momento, obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado, Deus, por estarmos aqui, Senhor, te louvando, te adorando, Pai, reconhecendo a tua grandeza sobre nós, Pai. Pai, recebamos, Deus, que a nossa oferta seja, Senhor, de coração alegre, Pai, que a nossa oferta seja para ti, Deus, para tua honra e para tua glória, Deus. Que Senhor, e nos dê sabedoria, Pai, para que façamos tudo de acordo com a tua vontade, para enriquecer o teu reino, Pai. É que eu oro, peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Lembrando que né, e eu queria que, ou, né, que sabe que de alguém então pandemia, assim, que vocês possam estar convidando eles a esses cultos que serão todos os sábados às 18 horas via YouTube, né? Então você poderia fazer, poderia ser bênção para essa pessoa assistir aos nossos cultos. Também queria lembrar, às 8 horas, nós estamos fazendo nossas células, né? Separamos 3 dias da semana, né? Cada dia com um pastor e sempre pelo aplicativo Zoom, né? É um grupo menor, né? Então a gente está fazendo por este aplicativo, porque a gente pode estar um pouquinho mais junto com cada um, tá? Às terças-feiras é o pastor Joseph, às quartas o pastor Arthur e às quintas o pastor Cássio. Ainda estamos fazendo as nossas reuniões de oração, todos os dias de segunda a sexta ao meio-dia. Quem puder entrar, entre, pois é uma bênção.
com a flexibilização, eu comecei a abrir o comércio, são 4 horas por dia, mas mesmo assim, nossa, eu tô clicando lá, tô ouvindo, e saber que tem alguém orando por nós é algo que a gente não tem palavras para expressar, né? Tenho certeza que se você entrar, você vai se sentir tocado, né? E o Espírito Santo vai te abraçar nesse momento e você não vai querer mais, né? Também temos um canal com o pastor Arthur, tá? Os que precisam de ouvir um aconselhamento, quer pedir uma oração, fiquem à vontade, né? Agende um horário, mande uma mensagem para o pastor Arthur via WhatsApp, né? Eu sei, tenho certeza que ele vai te responder, né? Vai colocar o seu nome na agenda dele, tá? Graças a Deus, eu tenho um tempinho na agenda do pastor toda semana. Ele me ouve, ouve minhas aflições, ele me aconselha, né? E me edifica, me fortalece para sempre seguir nesse caminho, esse caminho de Deus, né? Para vocês será uma bênção, assim como é uma bênção para mim, tenho certeza. Agora vamos voltar a palavra para os pastores. Olá, pessoal. Foi muito bom ter vocês no nosso culto e realmente foi um culto bem abençoado com as palavras do pastor Cássio, né? Que nós possamos, então, essa semana estar meditando e toda semana aguardamos vocês junto conosco. Então, que vocês façam parte, né? E como o Ronaldo falou, né? Nós estamos aí para ajudar vocês em que for preciso, então. Então, qualquer coisa, entre conosco e tenha uma semana abençoada. Ok, então com esse temor diante do Senhor, eu convido você então a baixar mais uma vez a sua cabeça, vamos estar orando, pedindo a bênção do Senhor para nossas vidas, por essa semana. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse momento em que passamos juntos, e a Tua palavra, que ela possa cair em boa terra, que é o nosso coração, e possa gerar fruto para a Tua honra e para a Tua glória. E seja abençoando, em especial, cada um desses meus irmãos que ouviram de tudo que compartilhamos nesse momento de culto, de celebração, e que estão sendo bombardeados por uma série de ataques, estão certamente muitos sobrecarregados, muitos tristes, muitos talvez perdendo as suas esperanças, muitos magoados, chateados, muitos estão recebendo a cada semana notícias terríveis, cada semana uma notícia mais triste, mas que cada um de nós possamos simplesmente continuar seguindo a Cristo. Um momento onde nós queremos reconhecer e declarar que tudo aquilo que nós precisamos é Cristo. Tudo aquilo que pode saciar o nosso coração é a pessoa de Jesus Cristo. Então, só pedimos ao Senhor, ó Deus, que venha derramar mesmo a Tua paz, que excede todo entendimento em nosso coração, e dar-nos força para poder, nesse momento de tanta confusão em que estamos vivendo, continuar olhando para o Senhor e reconhecendo que de todas as coisas que existem no mundo, de todas as experiências que nós podemos passar como pessoa, como família, que possamos reconhecer que nada disso supera a conhecer ao Senhor. Venha nos abençoar. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você, a sua família, todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Então a gente quer agradecer
esse Amém. tempo juntos com os irmãos. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Boa noite, tenham uma Deus semana abençoe. abençoada. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.